história da luta pela liberdade, ocorrida em 1849, aqui no Queimado, foi um grande marco na abolição da escravidão no Brasil, na província do Espírito Santo. Aqui começa a nossa história. A economia do Queimado começa a partir do momento que os colonos, isso nos 1600, na primeira parte do século, dos anos 1600, 1650, eles começam a explorar a madeira que tinha aqui nessa região. Madeira de lei, de alta qualidade, principalmente a braúna. Eram madeiras utilizadas para a construção de navios, para a construção de barcos, para esteios de casa, madeira realmente forte. Mas isso logo foi proibido pela coroa portuguesa, porque essa venda de madeira ela era feita de forma ilegal e a coroa não recolhia os impostos. Logo que começaram as produções agrícolas, principalmente o cultivo de cana-de-açúcar e de outros produtos, o café nessa época ainda estava em período experimental em solo brasileiro, não tinham certeza se ia render. Mas a cultura principal era cana-de-açúcar, era produzido o açúcar, que na Europa era comercializado, um produto muito caro na época, e cachaça, aguardente. A partir dessa produção agrícola local, veio o surgimento do porto de Cachoeiro de Santa Leopoldina, perto lá de onde descem as cachoeiras do rio Santa Maria. Então, logo surgiram os canoeiros para fazer o transporte de mercadorias agrícolas dessa região para Vitória, que era a capital da província. O Porto do Queimado começou a crescer principalmente porque o acesso para os produtores do norte do estado era mais fácil por esse lado do rio, então parte do comércio era feito do lado de lá e parte aqui no Porto do Queimado. Logo em seguida também surgiu o Porto do Una, logo abaixo do Porto do Queimado. Ele era muito utilizado pela serra para escoar a produção própria. A história dos canoeiros é muito interessante porque eles foram fundamentais da economia da região. Eles pegavam o comprador lá de Vitória, traziam os compradores até o Queimado, apresentavam, intermediavam a negociação do produto. Algumas dessas canoas levavam até 100 sacas de café. Em 1845, o frei Gregório Maria de Bene, ele estava como o provincial-chefe de uma igreja lá em Iuna. E ele foi designado especificamente para a igreja da região aqui do Queimado. E Frei Gregório foi designado para ser o padre, daria aquela assistência religiosa aos moradores dessa região, porque em razão de termos uma população de aproximadamente 5.000 pessoas, então ele chegou aqui, o que existia era uma capela muito pequena na região mais próxima ali da Serra Sede. E ele, ao passar do Rio Santa Maria por essa região com destino ao povoado da Serra, ele teve uma visão, falou, não, ali naquela colina, uma colina de 100 metros de altura, é o lugar ideal para nós construirmos a igreja. Vamos ver como nós vamos fazer isso sem recursos, sem condições, como é que nós vamos fazer? Primeiramente, quem é o dono do local? Aí tinha a viúva, que era proprietária da terra. Isso aqui era o sítio Tapera, chamado sítio Tapera. E essa colina com 100 metros de altura era o local ideal. Então ele solicitou à viúva que cedesse o local, ela cedeu, ele começou a percorrer todos os moradores, todos os fazendeiros da região, pedindo ajuda e pedindo também escravos, para que os escravos ajudassem na construção.
E os escravos, eles precisariam não só ajudar na construção, mas trazer também as pedras de coral, as pedras para a edificação da igreja, porque essa região aqui é uma região de mata, é uma colina só com mato. Então tinha que trazer as pedras do rio, tinha que trazer as pedras até do mar. Então falou, não, ajudem, vem aqui nas noites de lua cheia, nos feriados, vem aqui me ajudar, vamos construir essa igreja e depois eu vou batalhar, vou lutar para conseguir a alforria, a liberdade de vocês. Irmãos, a paz de Cristo, recebi autorização para construir uma igreja aqui nesse local, preciso da ajuda de vocês, vou batalhar, vou conseguir a alforria para vocês, a liberdade, na lua cheia, nas noites de lua cheia, tá bom? Irmãos, eu recebi autorização da Santa Madre Igreja para construir uma igreja aqui, a igreja em São José. Então me ajudem, por favor, a construir essa igreja. Eu vou batalhar para conseguir a alforria de vocês, vou lutar para conseguir a alforria, vou conseguir para vocês a liberdade. Me ajudem, tá? Depois eu vou falar com os seus senhores, pedir essa autorização, tá bom? Os negros começaram, depois do momento em que descansavam um pouquinho, eles começaram a se reunir e falar, vem cá, será que esse padre vai cumprir a promessa dele? Será verdade isso? Ou esse padre está com aquele famoso conto do vigário, está querendo nos enganar, está querendo nos iludir? Eu acho que esse padre está com lorotas. E começaram a ver, Elisiário surge. Elisiário era um escravo doméstico. Um escravo entendido, conhecido, tinha estudo, sabia ler, escrever. Então ele tinha como arquitetar as coisas. E Elisiário falou, não, vocês estão certos. Eu estou achando que esse padre vai nos enganar. Nós trabalhamos dia e noite para a construção dessa igreja. Nós demos nosso sangue. Para construir essa igreja. E o Frei, até hoje, não convidou a gente para entrar na igreja, para assistir uma missa. Demos nosso sangue, catamos pedra no rio, muitas pedras. E estamos aqui, sozinhos, abandonados por esse Frei, que não tem a coragem de nos convidar para entrar na igreja. Demos muito do nosso sangue. Estamos isolados. João da Viúva, Chico Prego, Carlos, vamos invadir essa igreja. Vamos invadir. Vamos. Agora! Vamos invadir. O que está acontecendo? Chico Prego, Elisiário, Carlos, e o que está acontecendo? João da Viúva, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, o que houve? Não está acontecendo nada. A gente só vai brincar de capoeira. Tá bom. Com a bênção de Deus, com a bênção de Deus. A bênção. Histórico de Queimado, que se localiza na Serra, no estado do Espírito Santo, e onde ocorreu um dos mais importantes eventos para a resistência e para a luta pela liberdade. Esse patrimônio de Queimado, ele tem então uma importância nesse sentimento por parte da cultura afro-brasileira. O negro, ele tem sim um papel importante, e não só como escravo, mas como agente que insere cultura, recebe cultura, mas também que transmite cultura em diversos aspectos do nosso cotidiano. Na alimentação, nas lendas, nas políticas, nas resistências, na nossa história. Esses fatos, eles precisam ser repensados. Então, esse patrimônio de Queimado, ele tem então uma importância nesse sentimento por parte da cultura afro-brasileira.
Dentre esses personagens, Elisiário foi um que marcou muito por ser essa liderança. Se fala muito do Chico Prego. Chico Prego também foi importante como guerreiro, como parte desse movimento, mas Elisiário também foi um articulador entre o diálogo entre o Frei Gregório Beni, que então, chegando aqui, propôs a construção de uma igreja. Foram 2 anos de trabalho árduo e em troca de uma promessa, de uma liberdade. Elisiário teve um papel de suma importância, porque liderou. Chico Prego era forte, parrudo, certo? E João da Viúva Monteiro era um auxiliar, a pessoa que estava sempre ao lado para ser prestativo, ajudando. Mas Elisiário era a inteligência que comandava todas as articulações. Vamos fazer o seguinte, vamos nos mobilizar, vamos nos preparar, vamos começar a arquitetar um negócio. E Elisiário começa a articular um plano para que no dia da inauguração da igreja aconteça um grande movimento. Então, com isso, no momento em que o padre estava celebrando a missa, Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui hoje para inaugurar a nossa igreja em honra ao nosso padroeiro São José. Vamos invadir essa igreja agora. Bora! Chico Prego, Dona Viúva Carmen, dá uma arma pra ela. Vamos invadir agora, vamos! Vamos! Vamos invadir mesmo! Vamos! Todo mundo invadindo! Hoje, 19 de março de 1849, nós estamos aqui, a Santa Madre Igreja nos deu a honra de estarmos aqui hoje, nessa igreja construída pelos negros escravos aqui do Queimado. Que maravilha! Vamos invadir essa igreja! Vamos invadir essa igreja agora! Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Vamos invadir! Vamos! Frei Gregório! Ô Frei Gregório! Frei Gregório! O que está acontecendo? O que está acontecendo, Elisiário? Calma, calma, calma! Nós trabalhamos dia e noite, pegamos pedra do rio, demos nosso sangue para a construção da igreja. Cadê a liberdade que você prometeu? Calma, a liberdade que eu prometi a vocês, vocês vão ter lá no céu, lá no céu. Queremos liberdade urgente! Queremos! Junto a Deus Pai, nosso Criador, o Deus Pai, nosso Criador, todo mundo é livre lá no céu. Cadê? Nós demos o nosso sangue! Demos o nosso sangue! Cadê? Vamos invadir! Vamos! Queremos! Queremos a liberdade! Eles adentraram a igreja, entraram com facões, com espingarda, com armas que eles já tinham alguns meses antes juntado para justamente proclamar a liberdade. Queremos a alforria, queremos a liberdade, queremos a liberdade. E foram em frente. E no dia 19 de março de 1849, invadiram a igreja na hora que a igreja estava sendo inaugurada com uma missa solene, feita pelo Frei Gregório Maria de Beni. Vamos invadir! A liberdade
padre Frei Gregório ficou meio atordoado com aquele movimento, e aí foi correndo, saiu pela sacristia, porque temia pela própria vida. Então, saíram e foram pelas fazendas aí, com as armas em punho, com facões, aí foram entrando, libertando os escravos que ainda estavam lá, que não tinham vindo aqui para a região daqui do Queimado, da igreja, e começaram a libertar esses escravos todos. Foram saindo pelas fazendas, juntando, e no final nós tivemos cerca de 300 negros participando dessa revolta. Eu vou batalhar, vamos conseguir o nosso suor, o nosso sangue para construir essa igreja. Com o fracasso das negociações entre o padre, o Elisiário, que foi o representante, e os fazendeiros que estavam presentes na igreja, as autoridades do Queimado acionaram as autoridades da província. Só que ia demorar muito tempo para chegarem. Pediram então socorro a um delegado da Serra, delegado das Neves, que por sua vez pediu socorro de fazendeiros da Serra e filhos de fazendeiros. Com o argumento seguinte: se a gente deixar esse movimento ir adiante, isso vai entornar pela província inteira e vocês vão perder os escravos de vocês. Então vieram fazendeiros e filhos de fazendeiros na Serra, sob o comando desse delegado das Neves, que era um delegado, segundo a história, sanguinário, já gostava de matar escravos. Mas um grande grupo ficou esperando o resultado das negociações aqui na frente da igreja. E de repente chega o delegado das Neves com todos esses fazendeiros, filhos de fazendeiros, e já chegaram matando. Atirando, porque a ordem era o seguinte: não deixar ninguém vivo para contar a história, para evitar a contaminação de outros escravizados da província. Então, a cena de violência foi horrível, porque os escravos, cerca de 200 escravos que estavam aqui na frente, se espalharam. Alguns fugiram para Santa Leopoldina, em direção ao rio, indo inclusive para Cariacica, que mais tarde foi criado o quilombo de Piranema, próximo ao Roda d'Água, em Cariacica, e a maior parte correu para o mato. Só que enquanto eles corriam, os fazendeiros e filhos e o delegado iam exterminando. Nessa correria foram mais de 100 mortes,
foi uma carnificina horrível. Não estavam preocupados em economizar os escravos, entendeu? Porque eram propriedades que também custavam dinheiro. A opção era abafar tudo, era matar tudo para que não contaminasse outros escravizados. Negros naquela época não eram enterrados. Os corpos eram sempre jogados na vala, como se diz. Então, como ficaram espalhados muitos corpos, aquela coisa toda, aquele cenário de carnificina, eles juntaram esses corpos e jogaram na lagoa próxima aqui, chamada Lagoa das Almas. Não havia enterro nessa época, não havia cerimoniais, rituais, nada disso. Foi simplesmente para esconder a carnificina, para evitar a exposição desses corpos, para não serem vistos. Alguns foram capturados, principalmente os líderes. A história diz que cerca de 180 escravizados foram assassinados dessa forma, nessa carnificina terrível. Essa revolta do Queimado, 41 dias depois, foi criado em Vitória um júri, instalado um júri para fazer a sentença dos negros. E 36 negros foram sentenciados. Desses 36 negros, dos 5 que foram condenados à forca, foram os líderes, que foi o Elisiário, foi o Carlos, foi o Corcunda, João Pequeno, João da Viúva e o Chico Prego. Elisiário conseguiu fugir da prisão levando mais alguns com ele. O João da Viúva foi condenado à forca e morreu aqui onde nós estamos, tá? Acontece que devido ao Chico Prego ser um negro talentoso e forte, ele não conseguiu morrer da forca. O que aconteceu? Ele foi tirado da corda, subiram o carrasco subiu em cima dele, massacrou o cano. Foi muito triste, tá entendendo? Se a liberdade não vir através da nossa revolução, virá através da morte. Esse foi o movimento principal dos negros em favor da liberdade, da alforria. O Estado do Espírito Santo e o Brasil precisam ter consciência de que este momento é um momento único dentro da história da negritude capixaba e da negritude brasileira. É o momento em que os negros tomam força e lutam pela liberdade, pela vontade de realmente conquistarem alguma coisa pelo seu próprio trabalho, seu próprio esforço. E essa história, ela tem que ser mostrada, ela tem que ser levada para as escolas, ela tem que ser levada para o povo entender o que aconteceu, o que é o sofrimento em busca de uma liberdade.
Vai na capoeira. Vai lá, Josaldo. Isso! Vai de pé! Vai, minha filha! É muito bom! Isso!